O que é hipertireoidismo? Qual a diferença do hipo para o hipertireoidismo? Quais as causas e quais os sintomas? Será que são os mesmos sintomas do hipotireoidismo? Cansaço, fadiga, queda de cabelo? Como é feito o diagnóstico? Qual tipo de tratamento? Essas e outras dúvidas eu vou esclarecer nesse vídeo para vocês, para saírem daqui sem nenhuma dúvida. Se você ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica integrativa e aqui você aprende a cuidar do seu corpo como um todo de maneira integral, porque saúde não tem divisões, então aproveita para já se inscrever aqui embaixo, ó, tem o botãozinho aqui de inscrever-se, ativa também o sininho para você receber os novos vídeos, senão você perde toda semana. Gente, tem muitos assuntos maravilhosos aqui no meu canal, sobre reposição de vitaminas, minerais, magnésio, tipos de magnésio, muitas dúvidas que vocês têm no dia a dia, já tem vídeo aqui no meu canal, é só vocês explorarem mais o canal, tem assuntos maravilhosos para vocês. Bom, muita gente tem dúvidas sobre a diferença do que é hipotireoidismo e hipertireoidismo. E muita gente, inclusive, até denomina ali uma palavra errada, fala que tem tireoide. Ah, eu tenho tireoide, eu tenho tireoide. Mas tireoide é o nome da glândula, não é o nome do problema, não é o nome da patologia. Tireoide todo mundo tem. Todo ser humano precisa de tireoide para viver. Se a gente não tiver tireoide, a gente não produz os hormônios T3 e T4, que são hormônios muito importantes para nos mantermos vivos, né? Inclusive para produção de energia, energia nos músculos, energia no nosso coração, produção de ATP no nosso cérebro. Então, sem T3 e T4, o nosso metabolismo lentifica e nos leva a ter até uma parada cardíaca. Então, ninguém sobrevive sem hormônio tireoidiano. Por isso que quando existe uma redução desses hormônios, a gente precisa repor. E quando está muito alta a produção desses hormônios, que no caso é o hipertireoidismo, a gente fica com o metabolismo acelerado. Então, inclusive, nós vamos falar aqui dos sintomas para vocês identificarem aí se vocês têm sintomas de hipo ou de hiper. Olhando pelo próprio nome, hipertireoidismo é um hiperfuncionamento, né? Quando a tireoide funciona de uma forma muito exacerbada, produzindo muito hormônio tireoidiano, e esse hormônio T3 e T4 produzido aqui na glândula tireoide, que fica aqui em formato de borboleta no nosso pescoço, cai esse hormônio na nossa corrente sanguínea e esse hormônio vai parar nos órgãos e isso leva a acelerar o nosso metabolismo, dando sintomas relacionados a isso. E quando a tireoide está trabalhando de forma irregular, porém para menos, não produz a quantidade que deveria ser produzida de hormônio tireoidiano, ou até mesmo ela produz a quantidade necessária, mas a gente não consegue fazer todos os processos para que esse hormônio chegue até as nossas células, porque as nossas células da tireoide, elas produzem mais T4 do que T3. Só que T4 é um hormônio inativo, não é um hormônio que faz a ação. É como se, por exemplo, a tireoide fosse uma hidrelétrica, e a hidrelétrica tá lá funcionando, né? A água mexendo as turbinas, essa turbina guarda ali a energia elétrica, mas essa energia elétrica ela precisa chegar até a tua casa para poder iluminar a sua casa, para poder se transformar na energia que vai acender a televisão, que vai ligar um aparelho doméstico. Então a mesma coisa é na nossa tireoide, ela produz o hormônio T4, um pouquinho só de T3, cerca de 20% de T3, e esse T4 ele precisa ser transformado em T3 para que esse T3 faça a ação, seja a energia realmente para nossa célula. Então a gente pode ter um hipofuncionamento da tireoide com uma baixa produção de hormônio tireoidiano, ou a gente também pode não estar conseguindo transformar esse T4 em T3. Então, assim, resumindo, hipertireoidismo é quando a tireoide está, por algum motivo, por alguma irregularidade, produzindo hormônio demais, daí você fica cheio de hormônio no corpo. E o hipotireoidismo é quando você está produzindo pouco ou não está conseguindo usar adequadamente esse hormônio. Então, muitas vezes a gente precisa estar observando muito bem esse exame, porque às vezes o exame pode estar normal, com T3, T4 normal, mas você não está conseguindo utilizar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui no decorrer do vídeo. Agora, na prática, como é que eu faço para entender se eu tô mais propensa a estar com hipotireoidismo ou hipertireoidismo? São sinais
sinais e sintomas completamente diferentes. O hipotireoidismo é tudo que te deixa o metabolismo lentificado. Então, o que você vai sentir no corpo? Cansaço, fadiga, mal-estar, dores, as tuas células vão ficar mais lentas, então com isso, teu intestino vai funcionar pior, então você vai ter constipação, o teu cérebro vai funcionar pior, então você vai ter problemas de memória, problemas de cognição, raciocínio lento, queda de cabelo, o coração, você pode ter um ritmo cardíaco desacelerado, então o normal é estar batendo em torno de 60, 70 batimentos por minuto. No hipotireoidismo você pode ter bradicardias, né, que é ali o coração batendo a 40, 50, então tem que investigar, inclusive, quando tem algum tipo de arritmia, sonolência, depressão, alterações de temperatura, você sente mais frio, ou seja, tudo que te deixa com o metabolismo lento, né, você vai começar a engordar, porque o teu metabolismo também está mais lento, né, sensação de tristeza, inchaço, retenção de líquidos, tudo que deixa teus rins, teu fígado, teu coração, teu cérebro, tudo lentifica. Já no hipertireoidismo é o contrário, você fica acelerado, o metabolismo acelerado. Então no coração você vai estar com taquicardia, você pode ter uma arritmia por um hipertireoidismo. Inclusive eu já vi pacientes chegarem até a nossa clínica tratando a arritmia e não tendo investigado a tireoide. Isso é muito importante. Se você tem uma arritmia, uma fibrilação atrial, uma taquicardia, tem que ser investigado o hipertireoidismo. Calor, tremor, ansiedade, agitação psicomotora, irritabilidade, pode também ter problemas com sono, ao invés de você ter sonolência durante o dia, você pode ter insônia, também pode ter queda de cabelo, né, porque o próprio aceleramento demais, estando desequilibrado, pode também dar queda de cabelo, então os dois têm queda de cabelo. Você pode aumentar a pressão, ter hipertensão por causa disso, você pode também ter perda de peso rápido, então aquela pessoa que está emagrecendo muito rápido, enfim, é uma lista de sintomas, gente, porque tanto o hipo quanto o hipertireoidismo afetam todas as células do nosso corpo. Não tem nenhuma célula do corpo que não precise de produção de energia. Então, é um quadro que precisa ser tratado o quanto antes. Se você tem algum desses sinais e sintomas, é muito importante fazer o diagnóstico disso. E como fazer o diagnóstico? Primeiro ponto, vamos dosar alguns hormônios na corrente sanguínea. Então, tirar o sangue, né? E dosar TSH, T3 e T4 livre são os mais importantes. Outros exames que a gente pode fazer também, se a gente suspeitar que seja uma doença autoimune, eu vou falar um pouquinho das causas aqui, a gente pode também dosar os anticorpos, antitireoglobulina, antitireoperoxidase, são alguns anticorpos que atacam a tireoide. E aí a gente vai ver uma alteração desses exames da tireoide, tá? Se você tiver com o TSH muito alto, o que é o TSH? É o hormônio tireoestimulante. É um hormônio produzido aqui dentro do cérebro que vai dizer para nossa tireoide que tem que produzir mais hormônio tireoidiano. Então, se aqui tá elevado, significa que a tireoide não tá funcionando bem, ou seja, o cérebro tá precisando produzir muito TSH para ficar dando ali a mensagem para a tireoide, para ficar avisando a tireoide, ó, vai lá, produz mais T3, T4, produz mais T3, T4. Então, se o seu TSH está alto, significa que você tá com hipofuncionamento da tireoide, ou seja, hipotireoidismo. Então, valores acima de 2 de TSH na corrente sanguínea, a gente já desconfia que a tireoide está mais lenta. TSH acima de 4 já nos certifica que tem um hipotireoidismo. Daí a gente vai ter também que avaliar quanto de T3 e T4 que tem, né? Se tiver T4 normal, pode ser que você esteja com hipotireoidismo subclínico. Se você tiver com T3 e T4 baixos, pode ser que realmente já esteja com um hipotireoidismo verdadeiro, né? Não subclínico. Já o hipertireoidismo, a gente vai ver ao contrário, a gente vai ver um TSH baixo, a tua tireoide está produzindo tanto T3 e T4, o T3 e T4 vão estar altos, tá? Que o cérebro não vai precisar ficar mandando esse sinal para a tireoide, então o TSH vai estar baixo. A gente vai ver um TSH abaixo de 0,4, que é o valor de normalidade, às vezes indetectável, às vezes a gente nem consegue identificar no exame, e T3 e T4 vão estar altos, acima do valor de referência, em torno de T4 acima de 2,
nanograma por decilitro e o T3 acima de 4,2 nanograma por decilitro. E aí, visto que é um hipertireoidismo, né, que nesse vídeo nós estamos focados no hiper, vou fazer um vídeo só sobre hipo depois para vocês, tá? Vendo que é hipertireoidismo, ou seja, você tá com todos aqueles sintomas de hipertireoidismo que a gente falou aqui, e também dos exames alterados, TSH baixo, T3, T4 alto, a gente agora vai ter que pensar nas causas. O que tá causando esse hiperfuncionamento da tireoide? Então, a principal causa é a doença de Graves, que é uma doença autoimune que afeta a nossa tireoide, onde há uma produção exagerada de anticorpos que se ligam aos receptores de TSH. Então, lembra do TSH que eu falei que é produzido no cérebro e dá esse sinal para a tireoide produzir mais hormônio tireoidiano, T3 e T4? Pois é como se a gente estivesse fazendo uma molécula no corpo. É realmente fazendo uma molécula no corpo que se chama um anticorpos, que vão dizer ali para a tireoide para produzir mais hormônio tireoidiano. Então, eles vão se ligar erradamente, é uma disfunção do sistema imunológico da pessoa, onde há a produção desses anticorpos anti-TRAb, que a gente chama. Então, isso dá pra gente, inclusive, dosar no sangue esses anticorpos para tentar entender se tá vindo desse tipo de disfunção. E daí, esses anticorpos, né, se ligando, estimulando ali a tireoide vai começar a produzir adoidado T3, T4, daí a pessoa começa a ter os sintomas do excesso desse hormônio no sangue. A gente consegue identificar isso pelo exame de sangue, dosando esse anti-TRAb, que é os anticorpos contra a tireoide, e também a gente consegue ver através de cintilografia da tireoide ou de uma ultrassonografia com Doppler se há um hiperfuncionamento da tireoide, né? E geralmente essa pessoa vai ter um bócio, que é aumento aqui da região do pescoço, a pessoa começa a sentir que tá inchado o pescoço, às vezes sente até dificuldade para engolir se esse bócio, esse aumento da tireoide for muito grande. E tratamento para isso? A gente precisa avaliar caso a caso, mas geralmente a gente vai dar algum medicamento, né, como o metimazol, que reduz aí a ação da tireoide na produção dos hormônios tireoidianos. Pode ser avaliado também o próprio iodo radioativo ou até mesmo cirurgia, se for o caso, e às vezes até para controle dos sintomas, os beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, se a pessoa tiver tremor, taquicardia ou outro sintoma. E lembrando que nesses casos do bócio pela doença de Graves, também é muito comum essa pessoa atacar o globo ocular, e daí a pessoa fica com exoftalmia, com aquele olho bem grande, né? A produção coloca aqui na tela como que é o olho, geralmente, da pessoa que tem o hipertireoidismo por doença de Graves. Então, essa exoftalmia, que é uma protuberação, né? Fica protuberante, vermelho, irritado os olhos, é muito comum da doença de Graves, principalmente se ela não for bem tratada desde o início. Segunda causa de hipertireoidismo bem comum é a tireoidite de Hashimoto, principalmente em mulheres. É uma doença autoimune também, assim como a doença de Graves, mas no caso da tireoidite de Hashimoto, existe anticorpos contra a glândula tireoide que fazem uma inflamação nessa glândula, então leva ali também a um aumento transitório da glândula e destruição das células. Então faz com que você vá destruindo aos poucos as células, e às vezes a pessoa pode ter momentos de hipertireoidismo onde há ali destruição da célula e cai na corrente sanguínea muito hormônio tireoidiano que estava dentro da célula, então a pessoa pode ter sintomas de hipertireoidismo e depois de hipotireoidismo porque a célula não está funcionando bem. Então é bem comum a gente ver essas oscilações. A terceira causa que a gente vê bem comum é a deficiência de iodo, né? A nossa glândula tireoide, por isso que ela chama tireoide, hormônio tireoidiano, né? Que justamente precisa de moléculas de iodo para fazer o hormônio, mais tirosina, enfim, para conseguir construir o hormônio, precisa de iodo. E se a gente não tem iodo, muita gente aí por muito tempo comeu pouco sal iodado, né? Hoje, inclusive, até em muitos países se coloca iodo dentro do sal, adiciona iodo para justamente manter a população com altos níveis de iodo, para que você não tenha o bócio por falta de iodo. Porque senão a nossa tireoide não tem iodo, daí começa a entender que não consegue fazer o hormônio tireoidiano por falta de matéria-prima, daí o cérebro começa a tentar estimular e essa glândula cresce, gera ali um bócio por
alterações na composição ali dos minerais, das vitaminas para fazer o hormônio tireoidiano. Isso a gente inclusive vê com nódulos tireoidianos. Muitas pessoas com nódulos, né? Às vezes nódulos benignos, cistos na tireoide por falta de iodo ou por falta de outros nutrientes que a tireoide precisa para produzir os hormônios. Então é muito comum a gente ter pacientes assim e acabar fazendo ali a investigação, a reposição e esses nódulos, esses cistos melhorarem, né? Toda vez que você tem um nódulo no corpo, um cisto no corpo, é o teu corpo tentando reagir à falta de alguma coisa ou alguma coisa que está ali fazendo com que o corpo precise se proteger. Então, um excesso ou uma falta de alguma coisa. Então, tem que ser investigado. Não dá para ficar ali só esperando aquele nódulo crescer e se tornar um câncer um dia, porque nódulo e cisto que nunca é tratado pode vir a ter um problema lá na frente. O excesso de iodo também pode causar o hipertireoidismo, então nada que é em excesso, né, vai fazer bem também para o organismo. Tem gente aí às vezes suplementando iodo por conta própria, usando muito iodo, né, e daí pode também ter uma alteração da função da tireoide. Outras causas medicamentosas, né, por exemplo, o uso de amiodarona, que é inclusive o nome da amiodarona, né, muita gente toma para arritmia, tem iodo na composição, amiodarona, então faz com que altere a ação da tireoide também. Tem outros medicamentos também que podem estar associados à destruição das células tireoidianas. Visto essas causas que eu expliquei para vocês, qual que é a diferença, então, nossa na medicina integrativa? O que a gente faz por esse paciente, né? A gente vai investigar todos esses pontos que eu comentei aqui para você. A gente vai ver como é que tá a dosagem dos hormônios, a gente vai ver também quais os anticorpos que você está produzindo contra a tireoide, então pode ser que teu antitrab esteja alto, pode ser que antitireoglobulinas estejam altas, antitireoperoxidases, que são anticorpos que atacam a tireoide. Então, visto isso, a gente vai identificar se é uma doença de Hashimoto, se é uma doença de Graves, como que tá o iodo, como que está a dosagem de selênio, zinco, como que está o teu ferro, a tua ferritina, que também fazem alteração do funcionamento da tireoide, como que está o seu aporte nutricional de aminoácidos, como a tirosina, que é essencial para a produção do hormônio tireoidiano, né, que se liga ali tirosina ao iodo para formar então o hormônio tireoidiano. Então tudo isso a gente vai investigar dentro da medicina integrativa, verificar teu histórico, se você usa algum medicamento, se você não usa, para conseguir fazer a ação certa, como que nós vamos tratar esse paciente. Tem muitos casos que a gente vê de pacientes que trataram a tireoide no hipertireoidismo e acabaram com o próprio tratamento destruindo a glândula, sem identificar o que estava por trás. Então, muitas vezes, se é uma doença autoimune, às vezes o problema está lá no intestino. Não adianta a gente focar só na tireoide. A gente precisa também reduzir esses anticorpos que estão atacando a tireoide. Nós temos hoje mecanismos para redução desses anticorpos. Tratar teu intestino, reduzir os alimentos inflamatórios, melhorar a hiperpermeabilidade intestinal, né? Eu posso fazer um vídeo específico só sobre o intestino aqui para vocês, porque é um assunto bem complexo, muito longo. Então a gente precisa tratar esse intestino para reduzir esses anticorpos que estão atacando a tireoide. Não adianta a gente simplesmente só parar de produzir hormônio, a gente vai frear só um problema, mas a gente vai continuar atacando a tireoide. Daí o que vai acontecer com isso? Você agora tem hipertireoidismo, se você continuar atacando a tireoide, você vai ter hipotireoidismo lá na frente. Não adianta focar só no hiper, a gente precisa pensar no hiper e no que vai acontecer lá na frente. O hiper, na maioria das vezes, se transforma em hipotireoidismo com o tempo. Então, qual médico eu devo procurar? De preferência, um médico integrativo ou nutrólogo que consiga ver você como um todo. Esse é o primeiro passo. Caso seja algo específico endocrinológico, então a gente identificou que é um nódulo, que tem uma suspeita de que seja um nódulo maligno, que precisa, por exemplo, de uma biópsia. Aí a gente vai encaminhar ao endocrinologista para fazer uma biópsia, para ver se tem alguma outra alteração. Fora isso, nós conseguimos, através dos teus exames, do teu quadro
quadro clínico, esmiuçar isso e ver o que está te causando esse problema e começar a tratar em conjunto deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas e minerais que estão faltando, alterações do seu intestino, reduzir esses anticorpos que estão altos. Nós temos hoje suplementos que auxiliam nesse sistema imunológico para equilibrar esse sistema imunológico, temos medicamento para isso também, até mesmo como o LDN, né, que é a naltrexona, que ajusta esse sistema imunológico. Então a gente tem várias ferramentas, cada um personalizado, a gente vai avaliar o que fazer. Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença de hipertiroidismo para hipotiroidismo. Posso fazer um vídeo específico, se vocês quiserem um vídeo só sobre hipotiroidismo, comente aqui embaixo que eu vou fazer específico sobre isso para vocês. Se vocês quiserem um vídeo só de intestino, posso fazer também para vocês, né? Não tem uma receita de bolo aqui para todo mundo, falar assim, ó, você tem hipotiroidismo, vai sair daqui tomando esse suplemento. Não tem isso. Vocês sabem que eu adoro facilitar a vida aqui de vocês, explicando, dando dicas, mas nesse caso, vocês têm que realmente investigar, saber a causa raiz do problema para saber aonde você precisa tratar. Mas o mais importante é sair daqui entendendo que o tratamento do corpo como um todo, e principalmente do sistema imunológico e do intestino, que estão inteiramente ligados, é essencial. Se você não fizer isso, tendo tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, a sua doença vai se perpetuar ao longo do tempo, vai piorar cada vez mais. Então, encaminhe esse vídeo aqui para o máximo possível de pessoas, principalmente das mulheres que têm mais tendência a ter hipotiroidismo e doença de Hashimoto, né? Encaminhe esse vídeo para todo mundo, que esse vídeo é importante todo mundo conhecer. Deixe também aqui o seu joinha para mim, para que esse vídeo chegue até outras pessoas e para que o YouTube entenda que você gostou e você continuar recebendo novos vídeos meus também. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.